o seu Oscar colocou ali, né, Jesus como 12 anos, e a palavra que fala lá era maduro, né, que era ruios. Então nós devemos ser maduros. E quando nós somos maduros, nós alegramos o nosso Pai. Alegramos o nosso Pai. Então Jesus vem, né, e fala perfeito. Muitas vezes nós se escondemos atrás de comparações. Nós falamos assim, não, porque aquele apóstolo, ele foi bravo, ele foi irado, ele foi isso, ele foi aquilo, e eu também posso ser. Se ele foi, eu também posso ser. Mas Jesus, ele falou para sermos perfeitos. Ele falou, vai e não peques mais. Não peques mais. Pecar é errar o alvo. Então, não erre mais o alvo. Não erre mais o alvo. Você tem que acertar. Então, seja perfeito. Seja maduro. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, ele vai ser guiado pelo Espírito. O filho maduro vai ser guiado pelo Espírito. Ele não vai ser guiado pelas emoções, pela a circunstância. O que mostra se somos maduros ou não somos maduros? Um filho. O que podemos ver, dizer, não, é maduro, não é maduro? É comportamento, as atitudes, as decisões. Assim, nós conseguimos avaliar, né, se aquela pessoa, aquele filho é maduro. Comportamento, decisões e atitudes. Um caráter de um filho maduro é o caráter de Cristo. Nós temos o caráter de Cristo? Nós podemos falar, não, eu sou maduro, eu tenho, né, o caráter de Cristo. E mais ainda, né, para descobrirmos se nós somos maduros ou não, nós podemos receber uma crítica, uma ofensa. E aquilo, se somos maduros, não vai trazer uma raiva, uma vingança, né, uma atitude de maldade. Se eu recebo um elogio, né, aquilo não vai subir, né, como orgulho, como vaidade. Então, as duas coisas. Né, se eu recebo uma crítica, uma ofensa, né, e eu com uma criança ficar com raiva e vou descontar. A hora que tiver uma oportunidade, eu vou, me aguarde. Não, ele recebe uma crítica, se for uma crítica construtiva, ele vai, não, vou melhorar. Mas uma crítica para te derrubar, para te ofender, né, você vai guardar, entregar para o Senhor, e não vai, né, revidar, né, não vai querer fazer uma guerra, né, atitudes. E mesmo, né, recebendo, né, um louvor, recebendo, você vai, Senhor, é seu. Então, filhos maduros.
Vamos ver aonde que nós estamos. Gálatas, por gentileza, Gálatas 4. Versículo 1 ao 3. Digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então ele fala que aqui, né, você é de menor, depois nós vamos detalhar um pouquinho, né, para entender melhor. Você sendo senhor, mas ainda você não poderia receber a herança. Você não era ainda maduro para receber a herança. Um exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele recebeu uma herança, ele era filho, ele tinha direito, e ele recebeu aquela herança, né, não tendo maturidade ainda, ele foi e perdeu tudo. Né, ele perdeu. Então, um filho, né, que não era maduro. E Paulo, uma grande parte, né, das cartas, de tudo que ele falou, foi nos orientando sobre isso, né, sobre filhos. A palavra ali fala filhos, mas, né, eu quero falar um pouquinho no grego, que ele define, né, cada filho, né, como no amor. A gente vai ver quando Jesus falou para Pedro, tu me amas? 3 vezes. Né, e cada amor daquele não era a mesma palavra, tinha um significado. Nós lendo, né, aqui a gente vai ver ama. E assim também, a hora que a Bíblia fala filho, aqui no Novo Testamento, que é no grego, ele tem uma palavra específica. Efésios 4, por gentileza, Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia nos enganam. Então, não sejamos mais meninos. Não sejamos. Né? Seja, né, filho maduro. Aqui também fala filho, mas aqui está na nossa versão, não sei, na sua versão, menino. Então, não sejamos meninos. Sejamos maduros. Muitas vezes nós somos meninos. Creio que aqui cada um já, né, conheceu muitas pessoas, de várias idades. Agora falando na maturidade, filhos maduros e espirituais. Jovens, maduros, você vê atitudes, ações, comportamento. Né? Você vê jovens também não são maduros. Agora você vê pessoas mais velhas com uma atitude não madura, como? Pelas atitudes, pelas ações, né, pelas decisões. Então, espiritualmente, né, a idade, né, se você é um filho, você vai saber, né, e vai ter atitudes que agradam ao Senhor. Exemplo, Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele dava as ordens, ele ensinava, né, o povo na sinagoga, ele era um rabino. E Jesus chega para ele e fala assim, você sendo mestre, sabendo tudo, não entende o que eu estou falando, que é nascer de novo, ser um filho. Então, para você ter uma ideia, ele uma idade avançada, já sendo um rabino, Jesus fala assim, mas você não entendeu? Ele fala, mas como que eu posso entrar no ventre da minha mãe?
Como? Então, ele não tinha uma maturidade, já sendo velho. Agora, já jovens, né, que você vê na Bíblia, em vários lugares, tem essa maturidade. E muitas vezes nós temos umas maturidades que, né, essa de meninos. 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 13, versículo 11. Né, hoje tem uns que usam a Bíblia, uns que usam o celular. Né, eu prefiro usar a Bíblia, mas às vezes demora um pouquinho mais, né, para todos acharem. Aqui às vezes no celular ou no tablet vai mais rápido, né, mas não tem problema. Eu estou falando muito rápido para procurar? Não? Certinho? Porque às vezes é bom que todos acompanhem, né? Às vezes fala rápido, um já não acompanha, já se perde. Mas eu prefiro a Bíblia, mas hoje eu uso aqui, já deixei gravado, então é um pouquinho mais rápido. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora eu amadureci, né? Eu já não falo mais as coisas de menino, eu cresci. E ainda, né, vemos muitos, né, aqui, né, Paulo falando, e também hoje, né, coisas, né, de meninos, que não precisaríamos mais, né, estar falando coisas de meninos. Precisamos já, né, avançar. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. De novo, exortando, não sejais meninos. E Paulo, ele vai comentando aqui, ele vai passando por várias situações que ele falava, não acredito, é que estou vendo isso. E ele exortava, né, falando, filhos, não sejam meninos, né, no entendimento que é, né, o pleno conhecimento, é o epignose, nós olhando para Cristo e crescendo. A salvação é um desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo a salvação. Eu estou sendo salvo. Eu estou vencendo. E muitas vezes atitudes nossas, né, que a Bíblia fala que parece que nós estamos pregando Jesus na cruz e falando, né, o seu sacrifício, né, a sua mesa não tem valor. Então, meninos, não sendo maduros, né? O filho maduro, né, ele ora, ele lê, ele medita todos os dias. Ele não depende de ninguém para estar pegando no seu pé. Então ele já entendeu que ele precisa orar, meditar, ter o seu tempo particular todos os dias. Ele entendeu isso e ele faz isso. E ele faz isso não como legalismo, uma religiosidade, um ritual. Ele faz porque ele entendeu que ele é um filho maduro, e ele ama o Senhor, ele tem prazer no Senhor, por isso ele faz isso. Mesmo nessa correria, né, nessa tudo que vivemos, o maduro, né, espiritualmente, ele consegue
parar, meditar. Então, vai vendo aí se você, onde que você está. A criança não, a criança ela está correndo, né? Vemos, é a idade de criança, está certo. Correndo e vai e volta, é bonito. Mas isso tem um tempo, né? Tem um tempo. O Davi, a Yasmin, antes sentavam no meu colo. Papai, não sei o quê, bonitinho. Agora imagine se chegar lá em casa, o Davi e Yasmin no meu colo, aí papaizinho, meio estranho, né? Precisa crescer, não é? Precisa crescer. Nós precisamos crescer. E espiritualmente, às vezes, nós ficamos como criança. E aqui, seja criança na malícia. Alguém te ofendeu, você viu que a criança leva um tapa e já, desculpa, e sai. Nós devemos ser assim, e não guardar no coração, vingativo e tudo por aí. Então, para termos o caráter de Cristo, precisamos amadurecer. Então, Paulo vem, colocando tudo isso. Não seja criança, seja maduro, tal. Isso, comportamento, atitudes, decisões. Vai mostrar o nosso amadurecimento, a nossa perfeição. Porque o Pai é perfeito. Ele mandou Jesus perfeito. Jesus fala, sejam perfeitos. Então, eu preciso buscar isso. Não para orgulho, para se mostrar, mas para mostrar para o Pai. Pai, eu estou aqui. Eu quero buscar isso. Eu quero ser separado. Eu quero ser santo. Por quê? Porque eu te amo. O Senhor merece isso. O Senhor não merece o pecado. O Senhor merece a nossa santidade. E eu faço isso com alegria. Eu faço isso com prazer. Então, filhos, isso está escrito filho, menino, criança. Aí no grego, a gente pode ver um pouquinho mais, tem 5 definições. O seu Oscar, ele falou ali sobre 2 definições. Mas no grego, no Novo Testamento, nós vamos achar 5 definições. E agora, vamos ver aonde que nós estamos espiritualmente. Que tipo de filho você é? Existe o primeiro, que é o népio. Népio, ele é filho. O paidon, ele é um filho também. O teknon, ele é um filho. O huios, ou uios, ele também é um filho. E o pater, ele também é um filho. Então, cada vez aqui que na Bíblia, ele está orientando um desses. O Oscar mostrou alguns mais para nós ali, no Data Show, mostrando mais o teknon e o huios, que fala romanos, que nós conhecemos. O teknon e o huios. Nós queremos ver mais lá do começo, o népio. Você vai achar que no grego é um filho de 0 a 2 anos. 0 a 2 anos é um népio. Ele depende de tudo. Na pediatria, quem estuda pediatria, ele precisa estudar nepiologia. De 0 a 2 anos. O comportamento de uma criança de 0 a 2 anos. Quem tem filho sabe, acompanha o filho, o comportamento tem que ser assim. O comportamento dele não, então vão trabalhando para desenvolver, então de 0 a 2 anos. Aquele que se converte a um novo na fé, ele é um népio. Por quê? Porque ele depende de alguém, ele se converteu, ele não sabe nada, ele vem do mundo, envolvido com tudo e mais um pouco. Ele nasce, é um novo convertido, e ele está sentado aqui. Então, ele depende de que alguém ensine ele. Ensine o quê? A palavra. Comportamento. A cultura do reino.
Então ele vai jogar bola e fala palavrão. Ele está acostumado. Ele vai jogar bola com os irmãos, começa a falar, dá um chute e fala palavrão. Ou não fala isso. Então ele tem que aprender. Ele é dado a comidinha na boca, o leitinho. O 0 a 2 anos, é assim, quem tem filhos, ele depende de tudo. Ele depende de você dar comida. Ele é inseguro. Ele não anda bem, está aprendendo. Ele tem resistência. Senta aqui. Senta aqui, filho. Não. Senta aqui. Então, você vai treinando. Você vai, tem que... Ele coloca tudo na boca. Acha uma coisinha. Então, tem que alguém estar cuidando. Ó, isso aí não. Isso não. E quantos que a gente conhece que veio do mundo e dá 2 meses, 3 meses, ele está ensinando, ele está pregando, ele é um bebê ainda. E Paulo aqui, muitas pessoas estavam vindo do gnosticismo, vindo de rituais e se convertendo, e queriam chegar ali e ensinar como era. Não é assim. Onde que ele fala que a mulher não podia falar e tal, ele não estava falando para a mulher, ele estava falando para os homens. Porque ali, muitos se converteram, da deusa Diana, que eram as mulheres que comandavam, e elas começaram a se converter e vir fazer aquilo que elas faziam lá. E os homens, aí Paulo vem, não é assim. Não que elas não podiam falar, mas estavam trazendo, e aí, não, tem que aprender, tem que sentar e ter um discipulado. Você vai tirar todos os carrapichos do mundo. O que mais que é uma atitude de um népio? Ele não fala direito, você não entende? Ele faz bico, ele briga. Da onde que tem isso nele já? Ele já briga, depende. Ele te confronta. Te confronta. Ciumento. E a comida dele é o leitinho. Ele tem que comer, papinha, leitinho. Se você der algo mais sólido, ele se afoga. Então, você tem que... Então, esse é o népio. É o primeiro. É o népio. Você se enquadra nesse tipo de filho? É um népio? Eu sou assim, sou assim mesmo. Eu fico bravo e confronto. Quando Paulo fala, não seja népio. Até o seu Oscar mostrou um versículo, um parágrafo lá que ele colocou como népio. Então, o népio, ele é um filho. Mas é um filho que precisa e depende de tudo. Você é esse tipo de filho? Que depende de tudo, depende de alguém, depende disso. Tudo que fala se magoa. É bicudo. É ciumento. Então, é um filho de 0 a 2 anos, que precisa desenvolver com o tempo. Espiritual. Não falando no corpo, mas falando no espírito. Aí você começa a crescer. Aí é o paidom, que vai de 2 a 12 anos. Esse tipo de filho. Então, aqui na Bíblia fala meninos, crianças, filhinhos. Então, no grego é paidom. Esse, uma das características, vou falar algumas características aqui, que isso que é estudado, o comportamento. Quem estuda a antropologia, ela estuda comportamento. A psicologia estuda a mente, emoções, e a antropologia estuda comportamento. Então, é isso que... o nosso comportamento. E esse comportamento de um filho de 2 a 12 anos
né? O seu Oscar falou que ele incomodou quando ele era mais jovem e tudo. Então, nós incomodamos. Nós temos essa idade, né, de 2 a 12 anos, que, na maioria das vezes, age nas emoções. Ele é emotivo. Romanos fala culto racional, para que, né, experimente a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então é a razão, eu sei o que estou fazendo. Não é na emoção. A emoção, uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assado. Ele não controla a língua. Ele não controla. Né? Fofocas. Ele é amigo do mundo. Amigo do mundo. Músicas. Músicas. O que eu estou ouvindo. O que eu estou vendo. Não. Vou ver isso, não tem nenhum problema. Bebidas. Nada a ver. A palavra fala, não vos conformeis com o mundo. O mundo quer colocar uma forma e falar, é assim, que é ditar o que é para nós, filhos, fazer. E nós não vamos ser politicamente correto. Não. Então, músicas, né, que adoram o Senhor, bebidas. Um exemplo. O vinho, o suco de uva. No Antigo Testamento está escrito vinho. No Novo Testamento está escrito vinho. Mesma coisa. Mas se for traduzir para o original, que tem a tradução do vinho para o Velho Testamento, lá você vai encontrar vinho. Mas se for ver no original, no hebraico, né, vai dizer suco de uva, ou em uma outra tradução, que é a fermentação. Aí você vai para o Novo Testamento também. Tem mais 5 definições, entre o hebraico e o grego, que diz vinho. Mas você vai ver, né, tem traduções que falam suco, que não é fermentado. Lá no que Jesus transformou água em vinho, qual era? Então, quando nós vemos um pouquinho mais, a gente consegue discernir algumas coisas. Então, nós precisamos aprender, né, discernir. Sabendo que o vinho, ele foi colocado como proibido na lei. Porque trazia demência ao homem, loucura. E o Novo Testamento fala, não seja dado o vinho, onde que vai trazer desilusão. E hoje a gente for ver uma pesquisa, a gente vê o que né, o álcool faz. Nem chamando outras drogas, o álcool. Então, eu ter discernimento. Nós somos num evento de pastores em Floripa, e daí estava o pessoal da Global, que cuidam, né, de casas e de clínicas, e aí foi aberto para perguntas. E perguntaram para eles, qual é o primeiro contato da criança, do adulto, do jovem, com as drogas? Aí eles falaram assim, é dentro de casa. Quando o pai molha a chupetinha, o bico lá e dá na criança, o álcool, a cervejinha, o álcool, é ali que começa o primeiro contato. Eles explicando, né, clinicamente tudo. Então, a gente ter discernimento. Nessa idade, não tem esse discernimento. E aí, entra num vício, entra um vício de música, bebidas, né? Tem duplo ânimo. Se conversa um dia, ele fala uma coisa, conversa outro dia, fala já outra. Topa isso, de repente já não, né, não topa. É inconstante. Tem problemas, mas não quer resolver. Sabe que tem um problema,
né, mas não quer resolver. Eu tenho batido nessa tecla, né, muitos não concordam, mas se eu sei que eu tenho um problema, eu preciso resolver. E muitas vezes nós falamos, eu sei, eu sou um pecador, o Senhor me conhece, né, o Senhor me conhece, sabe que eu sou falho, sabe que eu erro, e faz uma lista. Aí eu falo, então comece essa lista a falar, você é um pecador, você foi salvo. Agora o pecado não faz parte mais. O pecado é como um acidente. Como um acidente. Qual é o seu erro? Que é errar o alvo, o pecado. Se você tem esse pecado, se arrependa. Peça perdão e não faça mais. Mas não é fácil o mundo. Não. Peça perdão, se arrependa e não faça mais. Não faça mais. Então você vê as pessoas sempre tendo problema, mas não resolvem. E eu tenho um exemplo aqui, clássico, que está em Êxodo, por gentileza, abra lá, Êxodo 9, Êxodo 8, Êxodo, capítulo 8. O evangelho, ele vem, né, para trazer arrependimento, trazer, né, um confronto. Muitas vezes escutamos um evangelho, venha, que você vai ser livre de todas as coisas, você vai, e não é. Não é assim o evangelho que Jesus pregou. O evangelho é se arrependa. Né? Acerte que você está errando. É esse. E temos problemas. Dentro das nossas casas, nós temos problemas. Se eu tenho um problema com a minha esposa, eu vou resolver. Se eu tenho um problema com a Yasmin, eu vou resolver. Com o Davi, eu vou resolver. E às vezes o tempo fecha, mas a gente resolve. Assim também é com os irmãos. Se eu não resolvo um problema com a Lúcia, o que vai acontecer? Não quero mais, vamos nos separar. Vamos separar. Então vai para um lado e, né, separa. Vai, acha outra encrenca. Então o problema, né, é aqui dentro. O problema não é onde que eu vou, é o problema aqui dentro. Então eu preciso resolver. Né? E nessa idade, tem problemas, mas não quer resolver. Prefere fugir do problema. Virar as costas e fugir. Não resolver. E Êxodo 8, do versículo 8, diz assim: E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o seu povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés ao Faraó: Digna de dizer, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, que fiquem somente no rio? E Faraó disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então nós sabemos aqui que veio a praga das rãs, invadiu na casa de Faraó, tinha na cama dele, na cabeça dele, dentro da cueca dele, tudo que lugar tinha rã. Se for ler ali mais detalhado, você vê que estava cheio de rã. Ele não aguentava mais aquelas rãs. Já entrou algum bicho dentro da tua casa, um inseto, alguma coisa? Não gosta. E rã. Agora imagine infestado de rã. Infestado. Diz que a cama, a gente vê nos desenhos às vezes, né? Filme, Faraó deitado, as rãs, não aguentava mais. Ele chamou Moisés e falou: Eu quero que você tire isso, peça para o teu Deus e ele tire. Aí Moisés: Tá bom. Quando? O que Faraó falou ali? Amanhã. Amanhã.
Então ele queria passar mais uma noite com as rãs. Eu não sei, alguma coisa ele gostava. Para passar mais uma noite com as rãs. Eu não sei. Mas o problema eu quero agora. Manda agora. Não aguento mais. Senhor, é agora. Eu quero resolver agora. Vamos resolver agora. Não, amanhã. Sabe que amanhã, amanhã e amanhã. Então, essa idade fala amanhã. Amanhã. Talvez amanhã, né, ele não chegue. Amanhã. Por quê? Errar o alvo é um pecado. E uma coisa que também a gente ensina para os nossos filhos errado, que depois eles vão crescendo, eles começam a analisar, é que assim, eu falo para os meus filhos, bebida alcoólica é ruim, bebida alcoólica é, não faça isso, não beba, não faça isso, isso aqui é ruim. Aí certo dia ele vai lá, eu vou ver se é ruim mesmo, e vai um golão. Nossa, que gostoso. O pai mentiu para mim. O pai falou que era ruim. Então nós ensinamos nossos filhos assim. É ruim, tal. Não, é bom, o pecado é bom. O pecado é bom. Só que o pecado ele traz a morte. Se o pecado fosse ruim, ninguém ia pecar. Então o pecado nos atrai. Lá em Gênesis, Deus falou para Caim, o pecado vai querer te dominar, mas você vai ter que controlar e não pecar. Então o pecado ele vai, e o pecado é gostoso. O pecado traz prazer. Fazer coisa errada, fazer coisa escondida. Então é bom. O pecado é bom. Devemos ensinar para os nossos filhos, o pecado é bom. Só que vai trazer a morte. É a separação do Senhor. Filho, aquele que peca, ele não entra. Está lá as listas. Obras, a carne falando para a igreja. Aquele irmão que vive na prostituição, lascívia, impureza, toda aquela lista lá, raiva, ódio, não vai herdar. Mas aquele que, amor, paz, longanimidade, benignidade, esse vai entrar. Então, a criança, muitas vezes, vai viver naquela emoção, naquele sentimento. Ela traz divisão. Além dela não querer resolver o problema, hoje. Porque ela gosta, parece que ela gosta de uma confusão, de um atrito, para não querer resolver. Então, o faraó gostava. Eu quero mais uma noite, a última noite. Essa última noite. Quero abraçar essas rãs, quero beijar essas rãs. Agora, resolver agora. Então, muitas vezes de nós não querer resolver um problema, casamento, empresa, igreja, nós vazamos. Muitas vezes trazemos divisões. Não concordo. Não é assim. E vemos o que acontece, trazemos divisões. Não tem discernimento espiritual. Discerne as coisas pela emoção. Confronto, isso. E é ruim ver um filho confrontando um pai, né? É ruim. O pai deu todo o amor, todo ensinou, e o filho vem e dá minha herança. Quero mais. E o pai, que pai que é esse? Imagine a mãe, que não coloca a mãe ali. Mas a mãe estava na jogada também. A mãe estava na jogada. E o pai não foi atrás. Era filho. O pai não foi. O filho teve que cair em si. Teve que se arrepender. Pequei contra os céus, pequei contra meu pai, não sou digno de mim. Me arrependo. Então, muitas vezes, nós vamos sofrer para crescer. Crescer dói. Muitas vezes vai ser em
crise, conflito, para crescer. Mas nós precisamos crescer. Precisamos ser aprovados. Aí vai ser a ação que eu vou tomar. O comportamento que eu vou ter. Vai demonstrar, né, se eu sou maduro ou não. Aí vamos para o próximo, né, que é conhecido, né, é o teknon. Esse é de 13 a 19 anos. Por gentileza, Gálatas 4:19. É o teknon, que o seu Oscar falou um pouquinho. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então ele fala que ele sente dores de parto, para ver, né, a formação, né, o crescimento. Quando hoje nós se reunimos pela manhã, né, com os irmãos, e falamos um pouquinho, o Leco comentou, né, alguma coisa ali que ele, né, já ajudaram uma pessoa, e hoje essa pessoa, né, teve um crescimento. Então a gente se reuniu hoje, foi top, né? A gente fez um churrasquinho lá, acostumado a levar um churrasquinho, comer um churrasquinho, asinha, linguicinha, hoje tinha picanha, tinha alcatra, nem sei o nome das carnes lá que tinha. Foi chique lá. Eu nem sabia o nome da. Acostumado no salami, na coxinha de galinha. Né? Crescer, né? Temos que crescer, né? Temos que aumentar o nível. Mas, né, o teknon, né, ele é dono, ele é filho, mas ele não tem a idade de receber a herança. Ele é um teknon. E muitas vezes aqui é um filho que ele já sabe tudo. Ele já chegou nessa idade que ele já sabe tudo. Davi, eu não estou falando para você. Você está me olhando ali, mas estou falando que a Bíblia, né? Não é só porque ele está nessa idade ali que ele me deu uma olhada ali. Mas é um filho que sabe, é um filho que sabe tudo. Ele já sabe tudo. Ele não se submete. Não, o Davi se submete. Né? Ele acha que é melhor. Ele ora, ele canta, ele prega, ele cura. Ele é usado. Mas, na maioria das vezes, é reprovado. Porque ele acha que ele sabe mais, e ele aponta e fala que você não sabe, eu sei. Então, o conhecimento, né, é para nós encantarmos e desfrutarmos, não para humilharmos. A partir que eu tenho um conhecimento e eu falo eu sei e você não sabe, né, é complicado. Eu oro. Eu sei orar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei pregar, tenho palavra forte, eu isso, eu aquilo. Você não. Ele não escuta os homens, só escuta Deus. Só escuta Deus, escuta homens. Ele coloca os dons acima do caráter. Porque ele sabe, porque ele faz, ele não tem um caráter. Ele humilha as pessoas, confronta. Né? Trabalho com jovens, sabem tudo. Mas na hora que aperta, não sabe nada. Então, não é porque eu sei, porque eu faço, que eu vou ser aprovado. A Bíblia fala isso. Vai chegar lá, não, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, não te conheço. Não te conheço.
O Senhor sempre trabalhou com o homem. Sempre trabalhou com o homem. Deus fez a parte dele e o homem também precisa fazer a parte dele. Muitas vezes, Deus vai mandar alguém falar comigo. Alguém. E esse alguém, às vezes, é até um analfabeto, que não tem nenhum conhecimento de nada. Vai falar. E eu, tendo discernimento, vou saber que foi Deus. Se eu não tenho discernimento, eu já olho, já nem vou escutar. Então, coloca os dons acima do caráter. Porque é filho, porque sabe. Eu não preciso respeitar ninguém. Como o Oscar falou, sou de Jesus. Esses que são de Jesus, só sou de Jesus. Tem Apolo, tem Paulo, tem Pedro, eu sou de Jesus. Então a gente vai ver atitudes, comportamentos, decisões. Vamos dar um pulinho. O Huios, ou Ruios, que já é um filho maduro. Aqui já começa, que é adulto. Ele já é um filho maduro. Ele conhece o Pai. Conhece. Pai nosso que estás nos céus. Quem fala isso? Um filho maduro. Santo é o teu nome. Separado. Ele é separado. Ele entra nos santos dos santos todos os dias. Ele entra. Ele sabe que ele precisa disso. Entrar todos os dias nos santos dos santos. Sem ninguém vai. Ele faz porque ele é filho e porque ele ama. Ele sabe, ouvir a voz de Deus. E ele sabe que é Deus. Muitas vezes o pai do Onépio, ele não sabe se é Deus ou é o diabo que está falando. Ele ouve uma voz, ele não sabe se é Deus, ou é o diabo. É como eu contei aquela vez, que o filho, ele queria ser missionário, e não queria trabalhar. E o pai, filho, você tem que trabalhar, sua idade já... Não, pai, eu quero ser missionário, eu quero pregar, eu quero isso. E o pai, ele tinha uma plantação, ele plantava batata, e ele ia plantar e o filho ia dormir debaixo de uma árvore lá, o pai lá, ele dormindo. Não ajudava o pai. Aí ele foi dormir e teve um sonho. Ele viu uma nuvem assim, com as palavras, VPB. Aí ele acordou, VPB. Senhor, o que é? Ele viu uma voz, vai pregar a Bíblia. VPB. E ele foi para o pai dele, pai, tive um sonho e Deus revelou a palavra VPB. E, vamos falar com o pastor lá, vamos orar. Ele foi lá, pastor, tive um sonho lá, estava meu pai plantando, eu estava dormindo debaixo da árvore lá. Eu não estava ajudando teu pai? Não, estava dormindo. Tive um sonho, VPB, vai pregar a Bíblia. Aí o pastor ora com ele e fala, eu tive outra revelação. Não é essa de vai pregar a Bíblia. É vai plantar batata. Vagabundo. Vai ajudar teu pai. Então, muitas vezes, nós não sabemos discernir. Não sabemos discernir. E o filho maduro, ele discerne, ele sabe que é Deus que está falando. Muitas vezes Deus fala umas coisas pesadas, mas é Deus que está falando. Ele conhece a sua identidade de filho. Ele conhece. Tem uma foto de um presidente dos Estados Unidos, não lembro qual, mas ele está na mesa dele e o filhinho está debaixo da mesa brincando. Tem um quadro lá. Bill, não lembro qual é. Mas tem o filhinho brincando de carrinho. Então, olha que quadro bonito.
Aí alguém viu, não, esse é o filho do presidente. Está na sala do presidente. É fácil entrar na sala do presidente dos Estados Unidos? Ele tem que passar por 500 detectores e tudo para entrar lá. Ele estava brincando. E ele entrou com facilidade. Entrou junto com quem? O pai dele. Ele era filho. Então, não teve nenhum impedimento para ele entrar. Ele estava brincando debaixo da mesa. Então, a nossa identidade é essa de filho. Nós podemos entrar. Podemos entrar. Não ter nenhum, né, impedimento. Então, eu sei a identidade que eu tenho. Ele sabia que ele era filho do presidente. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós sabemos. E filhos maduros. Como o Rubens fala, né, que o pai do Rubens falava, que tem aqueles filhos que dão problemas e os filhos que trabalham e uns que... Né, uns que... Então, nós somos um desses. Nós trabalhamos e damos trabalho. Então, nós temos uma maturidade ou nós somos criança que precisamos crescer. Então, ele honra as pessoas. Ele honra. Ele olha para alguém. Eu honro. Ele não quer deixar aquela pessoa de lado. Não é uma disputa de quem sabe mais a Bíblia. Não, ele honra. Ele ouve essa pessoa e tira aquilo que tem proveito. Mesmo assim, às vezes a gente fala umas asneiras, né? Mas, né, ele ama e ele vai. Ele anima. Ele traz palavras de amor. Palavras de graça. Ele tem paciência. Ele tira do mal o bem. Ele evangeliza. Ele ama. Ele é um servo. Esse é o Wilson. Então, ele está preparado para receber a herança. Então, ele não tem tempo ruim. Tem um nível a mais, que é o pater. Esse, ele chegou a ser pai. Ele gera vidas. O prazer dele é estar gerando vidas, e agora não vendo mais ele querer brilhar, mas ele quer que o filho brilhe mais do que ele. Naquilo que ele não alcançou, aquilo que ele errou, ele não vai permitir que o filho erre. Ele vai falar, filho, me dá a mão. E ele vai andar junto com o filho. O que precisamos hoje é andar junto. Andar junto. Jesus, ele andou junto, fisicamente. Então, andar junto, de mãos dadas. Aqui, ó, vamos andar. Não, esse caminho não, é esse caminho. Um exemplo só para terminar. Quando Saulo se converteu, ele chega e ele quer se apresentar aos apóstolos de Jerusalém. E eles não recebem ele. Por quê? Porque acham que ele estava armando uma cilada. Ele estava mentindo. Eles falam, não, você era um perseguidor, matava, e agora quer se juntar a nós? Não. E os 12 não recebem ele. Os 12 não recebem ele. Os 12 que era para ter a maturidade que eles tinham, eles que davam as diretrizes da igreja, o que eles falavam acontecia. Vemos que foi a igreja ali que começou e ninguém tinha falta de nada. Ninguém. As pessoas iam com prazer, faziam aquilo, Deus falava com eles, eles faziam de tudo. Só que Deus não fala para eles de Paulo. Não fala. Apesar, ele fala, muitas vezes. Ele falou, comecem em Jerusalém, Samaria e vão. E eles estavam tão bom ali em Jerusalém que eles não estavam saindo. Eles estavam naquele ninho, ai que gostoso, e estava tendo um avivamento. Ninguém tinha falta de nada. Pessoas eram curadas. Mas o Senhor falou, comece ali, mas eu quero aqui, ali, ali. E quando nós se acomodamos,
Pode saber que vai acontecer alguma coisa. Pode saber. Quando nós nos acomodamos, vai vir um para amadurecermos. Para amadurecermos. Isso aí eu falando, não vi ninguém falar, não vi nenhum livro, eu falando. Perguntando para Deus, por que eles não receberam? Né, Paulo, os 12. Por que ficaram com medo? Porque Deus não avisou eles. Eles eram os maduros, o governo. Por que Deus não falou? Mesmo um maduro, quando não obedece, né, é uma consequência. E eles não estavam saindo, que era para ir. O Senhor fala, aquele ali eu vou escolher e ele vai. Então não vou nem falar com eles. Os 12 eu não vou falar para eles, porque eu já falei. Só que eles não querem. Eu falando, o Alessandro que está falando isso. Depois eu vou me acertar lá, né, com os 12, com o Senhor lá. Mas, né, eles não. É porque Deus não falou. Porque Deus já tinha falado. Então eles não obedeceram. Então Deus pega um que vai obedecer. Né, e eles não quiseram receber ele. Né. Então muitas vezes nós pensamos assim, não, fulano de tal é maduro, é isso. Mas Deus falou com uma pessoa que não tem nada a ver. Né, então Deus fala com quem Ele quer. E nós temos que ter a maturidade de entender isso. Né. Deus podia falar, o apóstolo de Jerusalém, vou mandar alguém para vocês aí, vocês cuidem dele. Não falou. Nem receberam ele. Nem receberam. Mas teve alguém que recebeu ele. Quem foi? Barnabé. Ele pega na mão dele. Vem cá. E, se não me engano, depois de 2 anos, né, ele apresenta para os apóstolos. Eles ainda com medo. Fala, dá o teu testemunho. Aí ele dá o testemunho. Testemunho é real. Sou convertido, tal. Aí Barnabé pega e começa a andar com ele. E ensinar. E fica muito tempo. Ao tempo que a gente vai vendo que agora não é Barnabé e Paulo. Agora é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Então ele não estava... E ele era o cara, o Barnabé era... Estudar a vida dele, você vai ver que era um... E ele deixou tudo aquilo para ajudar alguém. Uma pessoa. Né? Andando, ensinando. Senão ele ficou 14 anos, né, com Paulo ensinando. Ao ponto que Paulo foi quem foi. E tudo que falamos aqui, a maioria foi Paulo que falou. Porque um homem, né, foi. E um pouquinho mais para frente, João Marcos, também era um discípulo. Ele teve o desentendimento, né, ali com Paulo. E Paulo falou, não quero ele. Não quero. Vai me trazer problema. Falou isso para João Marcos. Por quê? Porque na primeira viagem, João Marcos abandonou ele. Então ele falou, não vou levar na segunda porque ele vai me... Não confio. E aí deixou ele. Quem que pegou na mão dele e andou com ele? Barnabé. Pegou, vem cá, João Marcos. E vou andar com você. Ao ponto que Paulo começa a andar com Silas. Né? Lá na frente, Paulo fala assim, eu preciso de João Marcos comigo. Porque a maturidade dele ele não tinha alcançado ainda. Houve um desentendimento, se dividiram. Mas Paulo tinha maturidade para falar, agora ele está preparado. Agora ele está preparado. E quantas divisões nós vemos por causa de imaturidade. Não concordo, eu saio. Ao ponto de falar, venha, vamos andar junto agora. Aquilo que eu pensava como menino, como criança, me arrependo. Hoje eu cresci. Hoje eu cresci. Isso o Senhor vai ser glorificado. Mas precisa ter essa maturidade. Eu cresci. E quantas vezes, como o seu Oscar falou, ele deu problema, muitos de nós deram problemas. Mas depois a gente pensa, nossa, passou 10 anos.
que eu fiz? Hoje eu não dou mais esse problema. Hoje eu trabalho e eu ajudo. Então, ele gera vidas. Gera vidas. Então, nós devemos ser maduros e gerar vidas. E essas vidas que vão gerar vidas. Barnabé gerou aquela vida e aquela vida, né, foi para os gentios, para os romanos, para todos. Por quê? Maturidade. Que você veja, né, qual é, né, o seu comportamento, né, o meu comportamento, o nosso comportamento, ver aonde que nós estamos. Né, se nós somos filhos népios, paidon, tecnon, ruios ou pater. Aonde que eu estou? Né, que nível que eu estou? E qual é o nível que o Senhor deseja para você e para nós? Né, espiritualmente falando. E que você, né, dê esse passo, né, fala, eu, né, vou ser esse filho maduro. Eu vou deixar de coisas de meninos, né, emotivo, raiva, briga, né, eu sei, você não sabe. Jesus veio para servir. Ele veio para ser o menor. Ele honrava as pessoas. Nós devemos honrar. Então nós queremos ter essa comunhão, né, da mesa do Senhor, sendo filhos maduros. Filhos maduros. Eu comecei lendo que o filho maduro, ele ama o inimigo. Fizeram aquela violência, né, de espiritualmente falando, agora nas aberturas lá sobre a mesa do Senhor. Mas não é de se esperar outra coisa. Não. Vai vir daí para pior. Eles não estão nem aí. E qual é o nosso papel como filhos maduros? Senhor, que eles se convertam. Eles querem a nossa morte. Eles querem o nosso sangue. Eles têm raiva, porque é o inimigo. Nós temos que abençoar eles. Abençoar. Assim, vamos ser filhos maduros, filhos perfeitos. Amém, irmãos? Se coloquem em pé. Vamos